Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje, a gente vai descobrir o que raio está acontecendo entre Jade Cargill e Rhea Ripley. Se você ficou sabendo da fofoca, a gente vai comentar um pouquinho sobre o que os especialistas estão dizendo sobre ela. E se você não sabe o que aconteceu, você vai descobrir o que aconteceu agora. Então, se você quiser saber tudo sobre essa confusão que começou nas mídias sociais e que parece que de fake não tem nada, assista esse vídeo do começo ao fim porque você vai querer ficar antenado nessa história. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like, porque quando você faz isso, você indica para o YouTube que esse vídeo é legal e você faz com que ele distribua o nosso vídeo para mais pessoas, beleza? Então vem com a gente para mais um Notícias da Luta Livre, especial sobre a confusão de Jade Cargill e Rhea Ripley. Bom, como é que essa situação toda começou? Ela começou lá na Elimination Chamber, né? A Rhea Ripley ganhou a Elimination Chamber e se classificou para enfrentar a Jade Cargill na WrestleMania. A Rhea Ripley ganhou a Elimination Chamber, se classificou para enfrentar a Jade Cargill na WrestleMania pelo campeonato feminino da WWE. Bom, o que aconteceu? Aparentemente, a Jade Cargill resolveu fazer uma gracinha no X, né? Sempre no X, é impressionante, lá, para poder dar uma alavancada na field, por assim dizer. E ela falou: olha, é impressionante. Que grupo do time de mídias sociais encontrou esse vídeo para você? Foi um vídeo que a WWE fez que mostrou a Rhea Ripley fazendo main event de WrestleMania nos últimos anos. Porque eu sei que eles sempre dão um jeito de colocar você no topo chegando na WrestleMania. Então, a Jade Cargill, ela deu uma bela de uma alfinetada na Rhea, dizendo que a WWE sempre dava um jeito de colocá-la no topo. E a Rhea chegou e falou o seguinte: olha, tudo o que você faz é falar. E é literalmente isso. Ou seja, a Rhea Ripley deu uma bela de uma alfinetada no talento no ringue da Jade. E olha que eu acho que a Jade nem é tão grande coisa assim no microfone não, tá? Eu acho que ela tem a aura, ela tem o visual, o microfone dela é ruim, porque ela só fala frases de efeito durante 1 minuto, mais ou menos. E o ringue dela é limitado. Se ela tiver uma boa lutadora para casar a luta com ela, até que a luta fica legal. Mas se ela não tiver, cara, a luta é um desastre e a WWE tem que forçar a colocar ela em lutas de 2, 3 minutos. Enfim, quando a Rhea Ripley falou isso, a Jade Cargill chega e fala o seguinte: falar como as horas que você passa falando como criativo? Ou seja, a Jade Cargill acusou a Rhea Ripley de fazer politicagem nos bastidores, de ficar no ouvido das pessoas ligadas ao criativo da WWE para que ela seja empurrada. Aí, quando a Jade Cargill mandou essa, o que ela fez? Quebrou a kayfabe. Porque se você fala do criativo e você acusa uma lutadora de estar forçando a barra para ser colocada no topo, ficando falando no ouvido do criativo, você está acusando ela de politicagem. A Rhea Ripley chegou, não gostou nada dessa história e falou: olha só, você é muito engraçada, é muito engraçado. Agora nós sabemos o que você faz, porque você fica falando do seu traseiro, porque tudo que você fala é besteira. Não espalhe mentiras no meu nome, sua vadia, idiota. Foram literalmente esses termos que a Rhea colocou. Esse último tweet dela, ela apagou, tá? Ela apagou. Só que isso desencadeou um efeito cascata com várias lutadoras da WWE defendendo a Rhea. Começou com a Chelsea Green, que chegou à tona e falou: a Rhea é prova que você pode ser bondosa, respeitosa e a lutadora mais talentosa no mundo. Quando a Chelsea Green falou isso, a Jade Cargill do nada vestiu a carapuça e ela falou: não tem motivo de você chegar e se envergonhar nesse aplicativo. Você sempre tem algo para falar sobre tudo. E aí a Chelsea chegou e falou: nossa, os cachorros realmente latem, né? E aí ainda mandou um woof woof, e aí a Jade falou: vai sapatear, Chelsea, woof woof. Então, quer dizer, a Chelsea Green foi defender a Rhea, a Jade Cargill percebeu a alfinetada e sentiu o golpe. Quando a Jade mandou essa, aí
Piper Niven entrou na história e chegou e falou: por que que você está falando isso sobre essa situação? Ao contrário da sua crença, o mundo não gira ao redor de si mesma, né? O mundo não gira em torno de você, Jade Cargill. Não tem motivo de você se envergonhar nesse aplicativo, já que você não tem tempo de ringue suficiente e você vai fazer isso você mesma. Ou seja, a Piper Niven, ela literalmente disse que a Jade Cargill vai se envergonhar com o seu próprio talento no ringue. A Piper foi no joelho da Jade Cargill. E aí a Jade chegou e falou assim: ah, Piper, que bom que você está se curando. Mal posso esperar para te dar um pouco de tempo de ringue, esculachando a Piper, porque antes de se machucar ela mal lutava. E aí a Piper, ela chegou e falou: talvez quando você voltar de suas várias férias, eu talvez tenha me recuperado. Vai lamber a minha bota, vai lamber o meu ringue, né? E aí a Jade fala: não, não, isso aí tá acima do seu contra-cheque, Piper, relaxa. Dando a entender o seguinte: olha, quando eu voltar, a gente se pega. E a Jade chegou e falou: não, você não tá no meu nível na estrutura da WWE, basicamente falando que a Piper é uma lower card e ela é uma main eventer. Cara, a situação, ela realmente explodiu. Isso causou um salseiro enorme, várias lives nossas, muita gente perguntando se eu ia falar sobre essa história, se eu ia falar sobre essa história. Eu comentei algumas coisas durante as lives, mas eu senti que muita gente estava querendo saber a informação dessa situação toda. Pois bem, o que a galera na gringa tá falando? É work? É shoot? Pois bem, existem diversas pessoas falando coisas diferentes. O primeiro reporte que saiu foi do Mike Johnson, da PW Insider Elite. E ele disse que essa história não foi planejada pelo criativo, que esta confusão não foi algo que foi construído pelo criativo, com várias fontes dizendo que a culpa dessa confusão toda foi da Jade Cargill. Ou seja, que a Jade, quando falou que a Rhea Ripley estava fazendo politicagem para poder ficar no topo, isso acabou fazendo as coisas saírem do controle. Teve uma fonte que disse que a Jade Cargill tem sido criticada por várias lutadoras sobre como ela acaba agulhando as pessoas. Ela tem um jeito que irrita as pessoas. E que essa confusão com a Rhea, né, quando isso começou, não foi difícil para as pessoas perceberem que a Jade Cargill estava apenas mostrando o que ela realmente é e acabaram dando as suas opiniões. Até a Nia Jax pegou o tweet da Chelsea Green falando da Rhea Ripley e ela aparece aplaudindo, né? Bota uns emojis de aplausos, né? Dando seu apoio para o que a Chelsea Green falou, de que a Rhea é uma pessoa gentil e muito talentosa. Existem também informações de que no ano passado, quando se falou que a Jade Cargill estava contundida, na verdade ela não estava contundida, ela foi mandada para o Performance Center para afastar ela um pouco do roster, porque o clima no vestiário estava muito pesado da Jade Cargill com as demais lutadoras, tá? Só que isso foi o pessoal da PW Insider, né, o Mike Johnson, só que o Dave Meltzer da Wrestling Observer jura de pé junto que a contusão é legítima, tá? Existe uma rixa de fontes entre a PW Insider e a Wrestling Observer. Às vezes a PW Insider tá certa, às vezes a Wrestling Observer tá certa. Não tem uma média assim de quem está mais certo, mas às vezes eles têm informações conflitantes, tá? Por exemplo, a contusão do Seth Rollins no ano passado aconteceu isso. A PW Insider disse que era legítima, o Wrestling Observer no começo disse que era legítimo, depois quando se provou que não era, o Dave Meltzer chegou e falou: eu tinha uma informação desde quinta-feira que não era legítimo, não sei o quê. Pô, depois do fato, não tem como você noticiar um negócio desse, né? Mas enfim, essa história... teve uma outra fonte que disse: olha, isso aí vai passar, que a gerência vai aparecer, vai falar com a Jade Cargill sobre seu relacionamento com o vestiário e que todo mundo no vestiário tem estado feliz, como é que é? O vestiário tem estado... É que eu tô traduzindo o texto aqui pro inglês, né? Porque eu vou fazer o vídeo em inglês depois. Tá todo mundo satisfeito com o que precisa fazer para fazer a Jade Cargill ficar over com o público, mas que o respeito que ela mostra a elas não costuma, que as lutadoras mostram a Jade Cargill não costuma ser recíproco, ou seja,
As lutadoras da WWE estão fazendo de tudo para elevar a Jade e fazer com que a Jade fique bem com o público. E aí, esse respeito que elas demonstram por ela, ao dar esta condição para ela, ela não estaria devolvendo. A questão é que teve uma fonte que é ligada a Jade Cargill que falou que isso não é nada, que a Jade Cargill tem uma personalidade tipo A, que não sei o que é assim que ela manda, que ela vive, que ela é competitiva, que isso que acontece quando personalidades competitivas estão no mesmo lugar. Tá? Isso foi o primeiro reporte que saiu na PW Insider, dando a entender que a Didi Cargill é um ponto de atrito no vestiário. Tá? E o próprio fato de uma fonte ligada a Didi Cargill ter falado que ela é uma personalidade do tipo A indica que ela é daquele tipo de pessoa que muitas vezes é intragável, que não aceita ser colocada para baixo, que não aceita se enquadrar nas normas, que se acha acima das normas porque ela é muito boa. Né? Então, isso é um defeito de pessoas com ter personalidade tipo A. Existem qualidades também, são pessoas proativas, são pessoas criativas e tudo mais. Mas um defeito é a pessoa se achar melhor do que as outras. Então, isso foi reportado pela PW Insider primeiro. Depois, o Dave Meltzer, da Wrestling Observer Radio, disse que toda essa confusão é uma storyline. Tá? Essa confusão, essa treta toda nas mídias sociais seria uma storyline, mas que algumas coisas que foram faladas sobre a Jade Cargill poderia ser verdade, tá? Essa história de que as lutadoras não suportam a Jade Cargill teria um fundo de verdade. Tá? E por quê? Porque teve uma treta da Jade Cargill com a Shayna Baszler alguns meses atrás. Tá? E aparentemente as mesmas pessoas estão dizendo que a Jade Cargill é uma pessoa difícil de se lidar. Tá? Então, e tem gente que é fã da AEW que fala que era a mesma coisa na AEW. Tá? Então existe uma ideia de que as situações são iguais. Ele fala que a história é work, se for verdadeira, ele não acredita, que eles não vão fazer isso, e que a Chelsea Green e a Piper Niven não iriam enterrar alguém do próprio time em público porque você não pode fazer isso não é permitido. Só que é muito engraçado ele falar isso, considerando que a Jade Cargill aparentemente enterrou a Rhea Ripley na história ao acusá-la de fazer politicagem, né? Então, na verdade, quem começou a partir para cima do nada foi a Jade Cargill, não foi a Rhea, né? Enfim, a Fightful Select deu um update na história, né? Foi buscar mais fontes. E aí a última informação deles foi o seguinte, que a confusão começou como uma brincadeira, como um work, para dar uma agulhada aqui, outra ali, na história, dar uma pimentada na field delas, da Jade com a Rhea. Tá? Só que as coisas saíram do controle quando a Jade Cargill falou sobre o criativo. Tá? E foi aí que a coisa ficou séria. Tá? As fontes da WWE, do pessoal da Fightful Select, disseram que a companhia ela até está feliz com tudo o que está sendo falado sobre essa disputa. Só que, apesar de não ter nenhuma preocupação de que as duas vão trabalhar em conjunto, que a situação não foi criada pela WWE, porque a WWE jamais iria incluir numa storyline falar sobre o criativo. Você pode falar sobre qualquer coisa, você pode falar sobre relacionamento com Triple H, você pode falar sobre o relacionamento com Vince McMahon, você pode falar sobre todas essas coisas, mas você citar o criativo na WWE numa storyline não faz o menor sentido. Aí você pulveriza kayfabe de vez. Tá? Então, isso não viria da WWE, isso realmente teria vindo da Jade Cargill e foi aí que a parada explodiu. Tá? Então, qual é a conclusão que a gente chega, tá? É que realmente a coisa é shoot, tá? Ela é uma explosão de sentimentos e é uma reação de todas as lutadoras com essa personalidade possivelmente arrogante da Jade Cargill nos bastidores. Tá? É aquela pessoa que chega na companhia, é empurrada até a lua, ganha uma entrada caríssima, se torna campeã da WWE. Eu vou ter que ficar respeitando essas jobbers, essas mid-carders, essas lower-carders que estão aqui para trabalhar para me elevar. Eu não tenho que respeitar ninguém. Eu sou a Jade Cargill, eu recebo um salário alto, fui contratado a peso de ouro da AEW para poder estar aqui e ser uma estrela.
eu não devo nada a ninguém. Então a gente sabe que outros lutadores no passado tiveram esse tipo de situação e assim, a companhia ela tenta lidar com isso, né? Ela tenta cortar as asinhas aqui, ali e tudo mais para tentar ajeitar a coisa e azeitar a coisa. Só que a verdade é que essa situação apenas prova que existe sim um sentimento negativo do vestiário da WWE com a Jade Cargill. E isso remete a um vídeo que eu fiz no ano passado. Um dos primeiros vídeos do canal, logo depois que o canal explodiu, na época em que a gente estava fazendo ainda o sincerão do dia específico para cada lutador. A Jade Cargill foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. E nesse vídeo, especificamente, eu falei: a Jade Cargill, ela tem talento, ela tem visual, ela tem aura, mas se ela não cuidar do relacionamento dela com os bastidores, ela pode ter sérios problemas no futuro, tá? Então, isso é importante que a gente diga. Que problemas seriam esses? Alguma lutadora ia dar na cara nela legitimamente no ringue? Não, não é isso. Mas ela pode ficar uma fama tão ruim, que pode ser publicidade ruim para a companhia e fazer com que a moral nos bastidores caia. E a WWE não quer isso, ela quer que a moral nos bastidores seja boa, que as lutadoras e os lutadores se sintam bem trabalhando para eles, apesar de todas as dificuldades. Então, numa situação dessa, o que pode acontecer? A WWE desistir da Jade Cargill, simplesmente tirar o título dela, descer ela pro mid-card e fazer ela ser uma Jobber das Estrelas. E fazer ela engolir o orgulho, começando a perder seguidamente. Não é a primeira e nem a última vez que a WWE vai fazer isso, tá? A WWE ela poderia não fazer isso se ela acreditasse que a Jade Cargill é o novo John Cena, mas claramente não. Claramente ela acredita que o novo John Cena é a própria Rhea Ripley, tá? Então, isso no cenário feminino. Então, assim, não tem como a gente defender uma situação dessa. A Jade Cargill vacilou e vacilou feio. E agora, meu amigo, a WWE vai ter que entrar num cenário de tentar resolver e consertar as coisas, porque do jeito que tá, não tem como ficar. Beleza? Então, estas foram as minhas informações a respeito dessa confusão da Jade Cargill e da Rhea Ripley. E assim, é uma situação que vai perdurar até a WrestleMania, a gente vai ver isso. Tá? A gente viu no ano passado que a situação da Tiffany Stratton e da Charlotte Flair, quando a Tiffany Stratton falou lá do divórcio, dos 3 divórcios da Charlotte, que o negócio não deu muito bom não, tá? Porque elas até trabalharam juntos na WrestleMania, mas a luta não foi grande coisa não. E em alguns momentos até parecia que a Charlotte estava dificultando as coisas para Tiffany no ringue. Beleza? Vamos ver como é que essa situação vai perdurar, porque parece que esse caldo, isso ainda vai dar muito caldo, ainda vai dar muito papo. Talvez nas próximas semanas a gente revisite essa situação, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.